Bem-vindos a 2025. Estamos começando nossa série de podcasts e nós vamos dar uma ênfase muito grande ao tema o Rio de Janeiro como um centro de inovação de excelência mundial. E para isso eu estou trazendo pessoas que estão ativas, defendendo e trabalhando para que isso aconteça. Eu tenho comigo a Melina Gelman, que conduziu aí o L aqui no Sebrae Rio de Janeiro, conduz em outras cidades, já está ativa nesse processo de fazer com que as cidades entendam o quanto que inovação é importante. Seja bem-vinda, Melina. Obrigada. E também temos o Augusto Acha, que é vice-presidente agora empossado em cidade inteligente da nossa entidade e que é um especialista em cidades inteligentes, e justamente esse é o ponto. Como é que as cidades entendem que inovação é a principal ferramenta, força motriz do desenvolvimento socioeconômico das suas cidades. Então eu queria começar com você, menina, né, e que você pudesse já compartilhar um pouco assim, de maneira panorâmica, o que tem sido os aprendizados e onde que devem ser os focos nessas cidades com os quais você se envolveu para botar a inovação ali no centro do radar das prefeituras. Eu acho que, bom, primeiro, obrigada pelo convite, Robert, é um prazer, Augusto, prazer. Eu acho que, assim, eu sou fã da metodologia do L como um todo, tá? Da ideia, assim, eu sou cria do ecossistema. Eu montei minha primeira startup em 2013, 2014, a gente não falava ainda, mal falava de inovação, eu tinha que começar explicando o que era uma startup. Então eu vim de Israel, né, a ideia primeira veio de Israel, onde ali você respira inovação. E aí quando a gente começa a entender o L e as cidades que a gente faz um primeiro mapeamento que tem perfil para virar um ecossistema local de inovação, você entende, você precisa unir as 4 pontas. Você precisa ter um governo atuante, participativo. Você precisa ter as universidades. Sem a universidade, você não consegue fazer com que aquilo ali prospere. Você precisa ter iniciativa privada e você precisa ter as associações. Nesses 4, para mim, a associação é importantíssima, porque quando você mostra que juntos, iniciativa privada consegue mostrar que você consegue criar um líder, que é o que a SESP faz, né, para representar todo mundo. Os L's que funcionam, essas 4 L's têm que estar alinhadas. A gente tem tudo isso no Rio de Janeiro. A gente precisa combater o ego aqui. Cidades menores, eu liderei Petrópolis e Teresópolis, óbvio que a gente tem ego, e quando a gente discute por que não funcionou o L em tal lugar, você pode ter certeza que 99% é ego. A ideia é todo mundo entende que aquilo é importante, mas aí todo mundo quer primeiro como é que eu me beneficio antes do outro nessa tal junção. E aí o que a gente quer fazer no Rio de Janeiro, e a gente ficou bem animado naquele primeiro encontro, é entender que todo mundo entende que a gente se unindo, todo mundo ganha. Agora a gente vai ver como, né? Quais são os frutos dessa união? Acho que esse que é o problema. Porque assim, a gente acaba tendo no Rio de Janeiro um governo participativo, um governo... A gente tem um governo progressivo, muito bom. Exatamente, interessado. Então assim, o interessado é aquele que vai sentar com a gente e vai nos ouvir, que não acontece em todos os lugares. Aí cabe a gente conseguir articular e provar. E acho que a gente consegue muito que isso beneficie a cidade como um todo. Beneficiando a cidade como um todo, beneficia todos os envolvidos, né? E eu vejo, e aí, Augusto, de repente você pode dar um pouco de luz, porque você falou uma coisa, menina, antes de começar aqui, que é o nível de proficiência, conhecimento que os legisladores e o pessoal de governo têm, especialmente nas prefeituras, né? E aí, o que a gente pode fazer, Augusto, para que esses prefeitos e os vereadores, esses que estão criando ou possibilitando que o ecossistema possa florescer, precisam ser educados, né? Evangelizados, para que eles entendam que, olha, se você não pegar a inovação e botar aqui como prioridade, né, você mesmo está perdendo a sua cadeira no futuro. Como é que você enxerga a possibilidade de uma articulação educacional para essa galera política? Eu acho que esse é um ponto bem sensível que a gente tem que partir do primeiro voltar um pouquinho e entender o papel do governante e do governo, né? Eu sempre entendo que o governo ele tem que agir como um apoiador. Ele tem que acreditar, ele tem que apoiar, né? E a gente normalmente espera que o governo ele tenha uma atuação maior em relação às coisas. Que eu acho que não é por aí.
né? E aí eu acho que aonde a coisa descamba. Eu acho que a gente tem que entender realmente os papéis. Que a gente estava conversando, né? A gente tem que entender exatamente a proficiência de cada um, né? Até onde cada entidade, cada pessoa pode colaborar efetivamente dentro daquele objetivo principal, para que você possa definir bem os atores naquilo. Então, seja aí a tríplice hélice, a quarta hélice, 5 hélices, 6 hélices, enfim, eu acho que cabe todo mundo, dependendo do tipo de projeto, dependendo da atuação final que você tenha nesse sentido. Então, a questão do governo, hoje você tem pessoas assumindo, pessoas até jovens assumindo papéis efetivos dentro do governo, que estão trazendo uma bagagem de conhecimento, de inovação, de tecnologia, pessoas que são bem formadas, que estão vindo talvez pela primeira vez para entender como funciona um governo, como é que se olha o outro lado, o lado administrativo, né, de você ter que manter uma cidade funcionando e de como implementar dentro dessa cidade ferramentas e parcerias e projetos que venham a viabilizar. Eu acho que esse é o grande gap no meu ponto de vista, e é onde eu entendo que associações como a ACESPRO, por exemplo, que trabalha exatamente com foco em tecnologia e inovação nesse sentido, pode colaborar e principalmente deixar claro para o governo, para essas entidades, que pode exercer um papel importante para ajudar a construir, né, e concentrar e identificar os atores certos para os projetos certos. Então, eu acho que a coisa vai muito por aí. É que a gente conversou, no Rio de Janeiro a gente tem esse problema, nós temos muitas pessoas boas na área acadêmica, na área privada, porém falta um pouco de bater papo. Eu acho que a gente está ainda meio pandemia no vídeo, né? A gente se fala, a gente se conversa, mas a gente fala que vai marcar aquele cafezinho e nunca marca. Eu acho que acho que falta um pouco a gente efetivamente tomar um café juntos, vamos dizer assim, né? Mas olha, eu fiz essa pergunta pelo seguinte, né? A gente tem um contexto onde, quando você olha a nossa estrutura política partidária, nós somos muito fragmentados, né? Se eu perguntar quantos partidos políticos tem no Brasil, eu tenho certeza que vai ter 2 respostas diferentes. Com certeza. 3 respostas diferentes. E essa fragmentação, ela cria justamente uma situação onde o critério político na tomada de decisão, ela sobrepõe o critério técnico. Exato. Lá no Vale eu criei um observatório chamado OBCI, Observatório Brasileiro de Cidades Inteligentes. E qual era o foco? E não era ver quais são as novas tecnologias, o que Israel está fazendo, o que os Estados Unidos está fazendo, não. Como é que esse novo cenário, totalmente transformado de maneira digital, afeta o arcabouço jurídico? Porque o arcabouço jurídico hoje não fala com essa realidade. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso rever esse arcabouço jurídico para que ele esteja em consonância com a atualidade. Aí você olha para quem está dentro da Câmara de Vereadores e vê se eles têm capacidade realmente de fazer esse novo arcabouço. É isso. O que o OBCI fez? O que nós estamos fazendo? Olha, eu não vou conseguir, talvez, influenciar tanto aqui ou educar muito, mas eu vou dar uma baliza de referência. Sim. Então, o OBCI criou um modelo de que, onde é que estão as melhores práticas legislativas nesse contexto. Vou dar um exemplo. Qual foi a cidade, a nível mundial, que melhor conseguiu integrar, dentro da sua mobilidade, o patinete elétrico? Porque, por exemplo, o que o Haddad fez lá em São Paulo, enquanto prefeito, ele queria botar pedágio no patinete elétrico. Vai inviabilizar, porque o problema da última milha é um problema real. Claro. Né? Que tem que ser atacado. Né? E não é você criar um impedimento, criar mais uma barreira para que seja adotado. Né? Mas então, respondendo a minha pergunta, né? Long Beach, Califórnia, ele conseguiu fazer uma integração com os operadores de ônibus, com a prefeitura, né? E inclusive fez com que os patinetes elétricos tivessem um estacionamento do lado dos pontos de ônibus. Ou seja, ele criou todo um arcabouço para fazer a integração do benefício da tecnologia. Vou até pegar um gancho no que você comentou de patinete elétrico, que é um tema antigo para mim, e que vem muito... Eu tenho uma startup nessa área. Vem muito nesse exemplo, que é o seguinte, eu estava inclusive com um negócio para trazer patinetes aqui em 2000
2018, eu acho. E fui conversar com o pessoal para saber o seguinte: vem cá, o que vocês entendem desse negócio, né? Porque se você não tiver uma legislação que dê segurança jurídica em relação àquele negócio, né? O negócio de patinete, bicicletas, enfim, são negócios de volume, onde você ganha no volume, né? Ao tempo, você precisa ter uma segurança jurídica. E conversando e vendo que não existia um conhecimento efetivo sobre aquilo, principalmente em termos de você ter uma legislação, né, que possa tanto cuidar, né, quanto legislar naquilo, ou mesmo de ter uma proteção jurídica, fica muito difícil você fazer qualquer investimento nisso. Em seguida vieram algumas empresas, implementaram, e eu vejo que foi feito uma coisa muito mais voltada ao lazer do que a última milha, o last mile aí, nesse sentido, né? Virou um negócio muito mais de lazer. Eu passava no centro da cidade e os caras andando com patinete na mão, com pedra portuguesa embaixo, porque não dá para andar de patinete ali. Então, faltou um pouco essa visão mobilidade urbana nesse sentido, né? Olhando o patinete nesse depois. Então, virou uma coisa muito de lazer. Mas o ponto principal que eu quero trazer quanto tempo depois a legislação chegou e chegou uma regra em relação àquilo. E quando a regra chegou, matou o negócio, basicamente. Né? Você tem que usar capacete, o pessoal ainda brincava, extintor, não sei o que e tal. Então, hoje a gente está passando por isso, inclusive com a questão dos carros elétricos. Né? Você tem o Congresso, ainda está se discutindo isso, eu tenho um grupo de estudo hoje, inclusive a associação que eu também participo, que é o LEMOB, ele participa e acompanha essa questão do advogas. Então a gente tem o mesmo problema, as coisas vêm muito depois, é muito moroso, e isso dificulta para que ou empresas venham de fora e façam investimentos aqui. Então eu acho que a gente tem essa questão por trás. Augusto, que isso é um pouco da primeira pergunta do Robert? Sim, total. Eu só estou ilustrando. Não, então, eu tô corroborando. A questão é o seguinte: a gente tem quem lidera, ou os subordinados de quem lidera, são menos capazes tecnicamente, é muito mais a questão política, tá? Então, quando você trazendo um pouco para o L, quando você pega as cidades que funcionam, e a gente pode usar exemplos, são quando os prefeitos começam a entender que os cargos ali, eles precisam que a pessoa tenha, no mínimo boa vontade para aprender aquilo, ou que tenha habilidade técnica. Uhum. A gente pode ver isso, até vamos pegar até o gancho da nossa cidade. Quanto que mudou um Eduardo de anterior para o último mandato dele, os secretários, né? Igual você falou, novos, envolvidos na área, com vontade, ou quando ele é obrigado, e a gente sabe que a gente não vai mudar a política, de botar cargos políticos, que pelo menos ele bote um abaixo técnico. Acontecia isso muito. Então, assim, tinha o político, que era questão política, mas quem mandava muito era o técnico. Uhum. O que a gente vê, e a gente fala muito na hora, a gente não vai chegar agora e pedir para o prefeito mudar todo mundo e botar lá nas cadeiras a melhor pessoa para liderar. Não é isso. A gente não vai mudar porque a gente tem uma questão política no país que isso não vai mudar. E aí, a primeira coisa que tem que quebrar é o seguinte: o L, ele vem para ajudar. Tá? E quando as prefeituras entendem isso, ninguém mais quer que o L desapareça. Porque você tem um grupo que conhece a tua cidade melhor do que ninguém, que tem os mesmos interesses que você, pensando nos problemas, e ela não tem a questão política que trava. Então, assim, se a gente tem o drama da mobilidade em Petrópolis e Teresópolis, como é que a gente pensa? Então, o que eles estão pensando agora? São eles que estão vendo as empresas do mundo inteiro, são eles que estão entrando em contato com as empresas do mundo inteiro, traçando o perfil, vai chegar mastigado. Olha aqui, talvez a solução do maior problema, que é a maior solução sua, que você mais apanhou na época da campanha, a gente pensou, todo mundo ganha. Uhum. Então, quando a prefeitura começa a entender que ele passa a ter uma mobilização na cidade, pensando pró-cidade, não tem como um prefeito ir contra o L. A questão que vai ser, de novo, você precisa, do passo que a gente está aqui no Rio de Janeiro, pegar esses atores, botar todo mundo na mesma sala e dizer, a gente vai fazer isso? Então, vamos mapear. Porque, às vezes, eu vou resolver o teu problema primeiro do que o teu. Uhum. No final, você vai ganhar junto. Mas aí, para depois pensar o seu. Porque pensando em Rio de Janeiro, talvez o teu problema, como associação de alguma coisa, seja maior do que esse. Aí que é a questão do ego. Que a gente conseguiu lidar bem em Petrópolis e Teresópolis, e a nossa esperança é que a gente faça igual aqui no Rio. Né? Mas aí eu trouxe toda essa discussão porque no final, né, nós estamos falando que o primeiro protagonista, eu fui surfista uma época, né? Então, surfista de onda gigante faz o quê para pegar onda gigante? Ele precisa de um jet ski, para levar ele lá fora. Sim. E a prefeitura
o arcabouço político, ele é o jet ski. Exato. Né? Eu acho que enquanto não tiver esse jet ski em campo, e eu estou sentindo falta no Rio, apesar de toda a prefeitura e o Eduardo Paes fazer um trabalho maravilhoso, a gente continua fragmentado. A gente não fez essa conjugação. O Hélio agora está tentando. É isso. Mas cadê o governo? Quem é o representante da prefeitura dentro do Hélio? Que agora vai mudar, né? Concordo. E ele é o jet ski. Concordo. Ele é o jet ski. E esse é o grande desafio. Aí eu volto novamente, né, o BCI. A gente está tentando justamente, olha, não vou conseguir educar. Mas isso é uma baliza de referência. Onde é que está a melhor prática legislativa de patinete elétrico? Onde é que está a melhor prática de Uber? Onde é que está a melhor prática de fazer a integração das cidades com centros de inovação? Para que elas possam, poxa, olha lá, Israel tem lá uma legislação que deu certo. Como é que eu posso emprestar aquilo à minha localidade? É isso. Você acha exemplos. E outra coisa que às vezes a gente faz muito, eu vou dizer a gente, porque eu sou brasileira, talvez outros países também façam, assim, funcionou em tal lugar, vai funcionar aqui. E aí, de novo, a gente entende que existe todo um planejamento, uma análise de... Patinete não é que não funciona no Rio de Janeiro. A gente não tinha, primeiro, a gente não educou a população para aquilo, a gente não explicou para a empresa que aqui no Brasil funcionava tudo diferente, que os desafios dela seriam outros, e a gente não tinha uma legislação preparada para esse tipo de inovação, para esse grau de inovação. Então, assim, a gente pode dizer que deu errado? Eu acho que não, acho que foi um despreparo. Acho que não seria... Eu tenho uma USP, né? Eu não sei de boxe. Exato. Eu não sei de boxe. Exatamente. Mas dentro do contexto de fazer com que todo mundo abaixe as suas cartas, né, para esse bem conjugado, é que eu estou sentindo falta justamente do jet ski da prefeitura. Né? E talvez agora, nesse novo mandato, a gente consiga enxergar. Porque enquanto esse jet ski não entrar em campo, a gente não consegue isso falando aqui. Concordo. E aí, vamos apresentar lá o Sidney, né? Como é o caso novo. Sidney Levy. Sidney Levy. Você conhece? Sidney é judeu. Então, eu tenho uma referência muito boa dele da época do Rio 2016. Fez um excelente trabalho. Meu marido trabalhou junto. Não faz pessoalmente, mas trabalhou. Então, assim, eu estou animada. Eu gostava muito do Alexandre. Acho que fazia um bom trabalho. Mas eu sempre tenho que acreditar que as mudanças vêm para melhor, né? Sim, claro. E acho que o Eduardo tem esse perfil. Acho que... Então, o Sidney, né, na posição que eu estava no Invest Rio, ele tinha que ser esse jet ski. Sim. Esse é meu ponto. E eu acho que ele estaria disposto a ser esse jet ski, mas eu acho que a gente precisa chegar nele com algo concreto, porque o que me assusta um pouco no Rio de Janeiro é que vão individualmente bater na porta, às vezes, pelo meio de problemas. Então começa aquilo assim, eu vou resolver, tá todo mundo reclamando, mas assim, se a gente entender que a gente tem uma força, a gente parar para pensar naquela reunião, o que a gente tinha ali? A gente tinha as principais universidades, a gente tinha as principais associações, a gente tinha as principais empresas que lidam com inovação no Rio de Janeiro. Se a gente pegar, não precisa nem entrar em quanto que movimenta de tudo na cidade, tá todo mundo batendo de forma individual. Ali está todo mundo porque eu não quero ficar para trás. Exatamente. Não porque ele tem convicção do bolo. Né? Exato. Ele está focado na fatia individual. Exato. E esse é muito o meu discurso, que a gente tem que brigar pelo bolo primeiro, tendo a certeza que se eu brigar pelo bolo primeiro, ele vai ser maior, e obviamente a minha fatia individual depois também vai ser melhor. Exato. Até você comentou o ponto da Invest Rio, né? A Invest Rio, eu vejo que ela tem um papel bem estratégico em relação a essas questões, porque grande parte, quer dizer, tanto a questão da viabilização de projetos, quanto a questão de captação de recursos, etc., passa pela Invest Rio, né? Sim. Então, tudo que a gente está dizendo, nós estamos focando muito na questão do governo, né? Mas eu vejo que a principal força motriz do Brasil está na iniciativa privada, né? E a gente tem ainda grandes empresas no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente precisa também mobilizar efetivamente as empresas, né? Trabalhar um pouco mais esse senso de pertencimento, né, em relação à questão do Rio de Janeiro, porque isso também corrobora com você poder trazer outras empresas para cá, que aí sim entra um trabalho de parceria junto com o governo, que é o interesse de você poder trazer novas empresas, você poder desenvolver novos mercados. Eu acho que esse é um ponto importante dentro da parte mais institucional, né? E por parte das empresas,
o governo está fazendo esse papel como apoiador e creditador, vamos dizer assim, em relação a isso, e com os órgãos, como as associações e o SEBRAE, trabalhando como esses atores, ou como, eu vou dizer que seja o jet ski, mas é o piloto do jet ski, né, o piloto ali do carrinho que vai levar. Eu acho que aí a coisa funciona bem. A gente hoje, eu sinto que as coisas os papéis não estão muito bem definidos e por isso você não consegue ter uma integração. Eu sempre digo que falta representatividade. Né? A gente sempre busca, né? E um dos pontos aqui nosso aqui da SESP, até nesse sentido, já vestindo aí o uniforme, exatamente isso, é tentar buscar aí essa representatividade. Mas aí é o ponto, não ser o ponto principal, não ser, né, digamos, voltando à questão do ecossistema, né, não sendo a figura principal da coisa, mas sendo um dos atores e sendo uma das partes que pode gerar essa cola, né, que pode colaborar exatamente com isso. O trabalho que a gente vem fazendo muito é exatamente de integrar ou tentar uma integração com outras associações ou órgãos que também têm o mesmo senso em comum, para você unir forças, né? Porque a partir daí você consegue ter uma questão institucional mais forte, você consegue trazer os talentos e as pessoas para dentro daquilo, né? Eu sempre digo, a gente tem bons eventos no Rio de Janeiro, eu acho que falta sequência, né? Grandes projetos são desenvolvidos dentro dos eventos que você não vê mais, não sabe o que aconteceu. Então, assim, eu sou muito fã de projetos pequenos, né, que possam ser replicados e, a partir daí, você transformar aquilo em casos de sucesso. E eu participei já de muitos projetos sensacionais, fantásticos, que nunca tiveram fim. Então, assim, eu sempre gosto de fazer essa provocação, né, em relação a isso, porque eu sempre falo que todo mundo tem a sua culpa no cartório, né? Eu até tiro um pouco do governo nesse sentido, porque a gente sabe como as coisas funcionam, mas a gente continua sempre trabalhando e jogando as cartas erradas nessa questão. Exato. Uma vez que a gente entenda e tenha uma visão clara de qual é o papel e qual o interesse, principalmente, de cada um, né? Porque, no fundo, a gente tem que trabalhar em cima dos interesses de seja das empresas, seja do governo, seja das associações, enfim, né? O que nos gera a liga? Quais são os pontos em comum que nós temos? Eu acho que essa é a questão, é achar quais pontos em comuns aqui. Qual é o projeto, qual é o cenário que é importante a gente trazer, que possa trazer a atenção do governo, a atenção das empresas privadas e tal. Esse é um trabalho mais delicado de você fazer. E no momento que você consiga identificar isso, fica mais fácil de você ter a atenção. Então, eu entendo, né, desse público. A dificuldade, na minha visão, é que quando você fala de interesse, o cara olha para o interesse dele no curto prazo. Sim. Ele não está olhando para o médio e longo prazo. Exatamente. Onde ele vai ter que ter interesse contemplado, mas ele vai primeiro ter que investir um pouco no seu tempo de colaboração para que aquele resultado chegue. Sim. Mas ele está focado aqui. Eu digo muito que dentro da inovação, o principal inimigo é o CFO da empresa. Porque cadê o ROI nessa história? Exato. Não tem ROI agora, porque eu estou no processo inicial. E aí eu volto no ponto de que a gente tinha que ter alguma maneira de constantemente estar atualizando, evangelizando com os legisladores, né? Porque não adianta só o prefeito, né? Ele é um contexto o contexto público, não é só o executivo, tem o legislativo também, e ele é fundamental, tal qual o executivo é. E para mim esse processo educacional é fundamental para entender, olha, se você não entender que inovação é a força motriz do desenvolvimento socioeconômico, olha lá, aquele parque Jurássico está à sua disposição. Você vai estar por ali. Vai deixar de ser relevante, né? Aí vai realmente ficar para trás. Exatamente. Mas, menina, você que está com a mão na massa, né? E tem histórias de sucesso, né? Como é que você entende que para o Rio de Janeiro, onde é que está o ponto principal? Qual é a principal alavanca que a gente tem que puxar agora para fazer as coisas acontecerem? Eu acho que é mostrar para quem quer que seja, e eu concordo com você que talvez o Sidney seja a melhor pessoa, gente, já botando ele aqui nessa fogueira boa, porque vamos entender o contexto do que seria Invest Rio. Ela vem de Rio de Janeiro para fora. Sim. Então, assim, como é que quem investe em cidades tem uma visão muito mais evoluída
de investimento e vai buscar o quê? Um ecossistema que funcione. Então, para ele, o que a gente está criando, que o Sebrae está idealizando com ele, ou o que a gente vai chamar dessa organização, é o que ele precisa. Mostrar que tem lá a sua iniciativa privada, junto com as universidades, junto com as grandes empresas que também precisam, concordo com você, atuar mais, dizendo, olha, isso aqui é o Rio de Janeiro. Então, o que a gente está criando, se isso funcionar para ele, é o que ele precisa para vender Rio de Janeiro. Então, por isso que eu acho que, ainda mais conhecendo, né, conheço várias pessoas que conhecem muito ele, então tô animada com o que eu acho que vem do futuro, apesar de não conhecer ele pessoalmente, acho que ele vai entender, mas aí a gente precisa mostrar para ele, Robert, que não é espuma. Que de verdade, a gente conseguiu unir grandes players, grandes atores, que agora vão entender que a gente vai falar com uma só voz. Que a gente vai mapear os principais problemas, e que a gente vai agora defender, a gente vai ter que criar, obviamente, lideranças para aquilo, naturalmente, não dá para 30 pessoas falarem junto, e aí entender como é que a gente joga junto. Porque eu não consigo ver aí, ainda bem que a gente tem grandes cases disso, ele não entender que aquilo ali é positivo para ele. Não, sem dúvida. Tá? E eu acho que concordo com você, a gente tem que fazer a mesma coisa com os vereadores. Então, e cada um deles vão começar a direcionar para áreas específicas, a mesma coisa com os secretários, mas com a visão de que a gente quer te ajudar. Então, uma coisa que acendeu a minha luz no radar quando eu vi o L, é de ver muito aí as pessoas lá, muito ainda na fatia individual e não olhando para o bolo, né? Mas não seria talvez o caso, de em vez de eu pensar em juntar todo mundo como está se fazendo agora, e eu vou estar sempre com esse desafio maior, porque conjugar a unidade entre todos vai ser muito mais desafiante. Quem seria o núcleo duro para começar, né? Deixa eu começar com alguém ou alguém que, uma vez eles entrando em campo e demonstrando, os outros se aglutinam. Que eu acho que o caminho do Rio é mais por aí, porque a gente não vai pegar o ecossistema e colocar todo a bordo e aí tentar fazer todo mundo juntar. Concordo. Tanto que você pode saber, Joinville tem a CAT. A CAT lidera e hoje em dia as universidades se plugaram e o que a CAT fala, todo mundo entendeu. Aquilo ali, obviamente tem os interesses dos empresários, mas é pró-cidade. Em Petrópolis, naturalmente, depois desses encontros, saiu uma liderança de associação comercial. A CAT é um caso interessante. Eu, por acaso, né, a gente fez somente o melhor sorte que juízo, mas eu fui testemunho ocular da criação da CAT. Legal. Na verdade, não foi nem a CAT, foi Tecnópolis. E foi, inclusive, o embrião das imersões que a gente faz por lá. Eu era diretor internacional da Fernasoft, que era baseado em Florianópolis. E o dono, Marcos Gonçalves, falou, olha, Robert, o governador de Santa Catarina quer conhecer o Vale. Monta uma agenda para ele. Wilson Kleinenberg, já faleceu, inclusive. Eu montei uma agenda, levei ele para o Vale, passou uma semana comigo lá, e a primeira coisa que ele fez quando ele voltou, ele fundou Tecnópolis. E era justamente o quê? Juntar o meio acadêmico com o setor produtivo. Que ele percebeu, ele vivenciou eles. E a CAT esse foi o embrião da CAT, e a CAT hoje, obviamente, ela faz o inverso. O governo pergunta à CAT o que devo fazer. Exatamente. Dei alguns exemplos de cidades que ele funciona, que algumas secretarias são indicadas por esse grupo. Ciência e tecnologia é uma delas. Então, e aí eu volto à pergunta, menina. Você que está a bordo de maestreza do contexto civil, né? Quem são esses primeiros craques que podem entrar em campo e formar um núcleo duro? Menos maestreza, muito mais participante, né? Porque eu acho que é o meu ecossistema, mas eu acho que essa pessoa tem que surgir, Robert. Assim, eu até posso dizer que eu vejo perfis de associações que eu acho... Só uma pessoa, não. Eu pensando num grupo, né? Eu acho que tem que entender quem de universidade, de quem estava ali, quem tem mais esse perfil. Acho que tem que ter alguém envolvendo de universidade, tem que ter alguma associação liderando. Eu acho, não é porque eu tô aqui não, mas você sabe disso. Eu acho que a SESP tem esse papel e talvez você precise de mais corpo. Porque eu sei que você já vai lá, já fala, já faz muito essa função proativa. Mas você precisa de mais corpo. Sim. Você precisa ter mais gente com você, mostrando para quem é que você vai bater na porta, que não é uma só da SESP. E ele sabe que não é, mas é quando você vai num grupo representando um grupo, e aí, de novo, a SESP te mostra o poder do coletivo, né? Você mostra, olha só, você está falando de todo o corpo docente, está falando então da parte empreendedora, está falando da parte de educação, está falando da parte comercial, isso aqui é todo mundo para o Rio de Janeiro.
E aí o que a gente trouxe para você já é muito mais mastigado. E a gente entender, talvez a gente tenha que sair daquela função de só provocar, de só reclamar, porque a gente às vezes entende que do outro lado talvez a pessoa não seja técnico o suficiente para achar a solução. Que o mundo ideal seria que a gente tivesse ali técnicos que a gente falasse, olha, esse é um problema, você é o técnico, é o dono da pasta, resolve. A gente já entendeu como funciona o nosso país, a gente não vai ter. Então, acho que o passo é, a gente não está aqui para te atacar e dizer que você não é capaz de gerir a sua própria pasta, e sim, como é que a gente te ajuda? E aí a gente te ajuda porque a gente começa a pensar com a cabeça muito mais aberta, porque a gente não tem os entraves, o que prende politicamente, e dizer, olha, acho que o caminho é por aí. De novo, seguir exemplos que funcionam. A gente citou aqui vários, né? Então você não precisa inventar a roda. Então vamos buscar onde funciona e trazer. Porque a gente tem uma cidade que não é uma cidade qualquer. A gente mora no Rio de Janeiro, né? A gente já aprovou, o Rio de Janeiro já aprovou que a gente tem condições de fazer o que a gente quiser se todo mundo se mobilizar. Né? Foi assim que a gente fez uma Copa do Mundo, foi assim que a gente fez uma Olimpíada. E a Olimpíada, inclusive o exemplo de Olimpíada é perfeito. Para você ser aprovado como uma cidade, você tem que mostrar que tudo é coisa. Tudo funciona. Então, ninguém melhor do que Rio de Janeiro para entender e para mostrar, e foi lá e ganhou de cidades que a gente pode entender que são muito mais evoluídas do que a nossa, e mostrou e demos um show de Olimpíada. Então, acho que a gente sabe como o caminho das pedras. A gente só precisa fazer dessa vez. É muito bom. Então, e Augusto, dentro do contexto, você trouxe uma conversa interessante, porque no final eu defendo muito que, apesar de a gente precisar ser de jet ski público, o protagonista mesmo não é o setor privado, né? São as grandes empresas. E aqui no Rio de Janeiro eu sinto falta das grandes empresas imbuídas desse espírito de trazer o ecossistema de inovação robusto. Eles estão focados muito no individual. Eu queria te perguntar, como é que você enxerga, como é que a gente consegue trazer essas grandes empresas para dentro? Você mesmo estava falando da Sona comigo lá dentro, ela tem lá o programa de inovação dela, mas é dela para dela. Para ela. Não é ela participando do ecossistema de inovação. Eu estou inovando aqui para mim. Né? O que está acontecendo lá, não sei. Eu acho que o objetivo das empresas é esse. De olhar para dentro e gerar negócios, é uma visão capitalista que as empresas têm que ter. Porém, o que vem se discutindo hoje, né, a pauta do ESG dentro das empresas está muito forte e isso pode ser melhor trabalhado e a gente pode pegar um gancho nisso exatamente na questão da governança, na questão das questões sociais, né, de como a empresa ela pode colaborar. Né, como ela pode colaborar com um ambiente ali, né, com o environment ali que ela tem nesse sentido, nesse ponto. E nessa questão, alguém precisa ajudar as empresas nesse sentido. Eu falei, olha, onde você pode me ajudar? Você pode me ajudar aqui, né? Porque eu não vejo que seriam as empresas que teriam que vir, eu acho que seríamos nós que teríamos que ir às empresas, né? Aliado a uma visão de um planejamento estratégico do governo em relação a para onde o governo está olhando, aonde é interessante, para que a gente consiga ter todo mundo atire para o mesmo lugar. O que acontece muito, mais uma vez, é uma falta de visibilidade, onde cada um olha para os seus interesses. Então, às vezes, alguma coisa dá certo, né? Mas quando a gente tem, por exemplo, consegue ter uma visão de qual o objetivo dos próximos 4 anos do governo, da prefeitura, em relação ao Rio de Janeiro, e aí a gente possa trazer isso para as empresas e falar, olha, temos alguns desafios, a gente precisa de uma ajuda de vocês, sendo uma empresa que está aqui no Rio de Janeiro, que contrata pessoas daqui, etc. e tal. E aí eu vejo que o papel das associações, dos órgãos que trabalham com isso, passam a ser muito importante, porque é você que vai traduzir, né, e vai dizer para esse pessoal, como você está falando, os vereadores, ou enfim, quem seja responsável, qual o caminho. E diz, olha, temos alguns desafios. Esses são os desafios. A gente consegue ajudar você a trilhar esses desafios para tentar resolver isso. E aí a gente pode trazer a iniciativa privada, a gente pode trazer os órgãos públicos, a gente pode trazer as instituições, as academias, enfim, a quem couber, né? Porque não necessariamente a gente, para cada projeto vai precisar de todo mundo. Às vezes claro. Desse. Então,
essa inteligência é que eu acho que falta. A gente é muito ruim em planejamento. Eu não digo só Rio de Janeiro, é Brasil. O brasileiro é ruim de planejamento. A gente planeja a curto, médio prazo. A gente não planeja a longo prazo. A gente não faz igual o Japão, que planejou o futebol em 10 anos. Né? A gente planeja a curto prazo. As coisas aqui hoje estão ruins. Daqui a uma semana tudo mudou. A cultura brasileira é entendeu? Imediatista. Então, a gente tem que ser um pouco mais pragmático nessa questão de entender como é que a gente... Não como a gente gostaria que funcionasse, mas como a gente funciona. A gente funciona dessa forma. Ok. Como é que a gente consegue fazer que isso funcione sabendo das nossas particularidades do ponto? Eu acho que essa questão. A gente tem que sair um pouquinho da questão do lindo, do belo, né? E a tecnologia traz muito isso, e principalmente as ferramentas e conceitos que a gente tem quando fala de inovação e tudo. Tudo é muito muito bonito, às vezes pouco prático, né? E a grande dificuldade é quando você coloca aquilo em prática, as coisas não funcionam. Não é a culpa da ferramenta, não é a culpa da tecnologia, é a culpa de você não entender como usar. Né? Eu uso para bater um martelo, eu uso para bater um prego, eu uso um martelo ou uso uma chave de fenda? Você tem que usar. E a tecnologia é uma ferramenta. Ela não é o meio, ela é o fim. Eu preciso saber o seguinte, o que eu preciso usar para resolver um problema? E aí eu volto ao seguinte, qual é o problema? Quem eu posso envolver nesse problema para poder fazer? A gente vem um pouco no conceito de startup, né? Olha o problema, desenvolve uma solução e depois... Então, assim, no fundo, se a gente pegar uma metodologia dessa básica que tem e aplicar em situações como essa, funciona. A lógica é a mesma. Mas a gente tem que ser bem pragmático, no meu ponto de vista, né, em relação ao que a gente está fazendo. A gente não pode se perder numa questão fantasiosa de falar, cara, seria tão lindo que a coisa fosse dessa forma, e nunca vai. Mas acho que o seu pragmatismo não vai funcionar, na minha visão, pelos seguintes. E o pragmatismo você vai querer no CFO de novo. Cadê o valor desse projeto? O ESG que você falou, eu acho que é um ponto, cara, é um ponto-chave, né? Porque hoje é aquela coisa, não quero ficar para trás, o ESG está tomando corpo. Então, qual é a contribuição que você faz? Tudo bem, você está capitalista, você está muito bem na foto, mas qual é a contribuição que você está deixando aqui para o todo? Sim. Né? E aí passar, inclusive, a ser não preferencial, porque ele não deixa a contribuição para o todo. Em versus alguém que deixa a contribuição para o todo. Exato. Sim. Eu acho que usando a ideia que a gente sempre falou aqui de bons exemplos, tá? Vamos pegar de novo a Kátia. A Kátia tem uma vantagem, não tem a questão cultural do carioca, que a gente discutiu muito, né? Mas ela, e eu falo isso muito no L, eu não me preocupo com quantidade nesse primeiro momento, qualidade. Porque se o grupo, que seja ele com quantidade que for, fizer coisas com propósito e manter a ideia, os outros vão chegar. Então, a Kátia que iniciou hoje um dia, ela é isso aqui comparada à Kátia hoje de hoje. Então, assim, o que eu acho que falta, até por que a gente não envolve as grandes empresas? Por que mais pessoas não se envolvem? Porque eu acho que falta as pessoas acreditarem que dessa vez é um movimento que veio para ficar, que vai ter realmente resultados positivos para todo mundo. Porque aí, naturalmente, os bons se agregam. Então, acho que assim, eu acho que queríamos que todas as universidades tivessem, queríamos que as grandes empresas tivessem. Mas a gente não ficar nesse queríamos, porque quantos já tentaram e não deu certo, quantos as pessoas vão achar, é mais para fulano e ciclano aparecerem e começarem a liderar por conta própria e depois abandonarem, porque aquilo ali serve de palco, né? Então, o que a gente precisa fazer agora vamos fazer ações menores para mostrar que aquilo ali funciona, mostrar que a coletividade realmente abre mais portas, trazer o governo de uma forma como parceiro, ele é um parceiro, entender que é um parceiro, muito menos de acusação, muito mais de parceria, os resultados vão aparecer. Eu dou um exemplo de feito de jet ski que você acabou de falar, que na verdade o governo, ele como protagonista, ele é o coelho na corrida de 800 metros, que sai um cara na frente correndo disparado para puxar o resto. Depois ele sai. E aí ele cola os corredores. Então a função do coelho, o governo tem essa função de coelho, de dar a largada e puxar todo mundo para depois as pessoas conseguirem ir no seu próprio movimento. Nós estamos chegando aqui ao final, e aí eu vou pedir que cada um de vocês possa deixar aí uma mensagem central sobre isso que nós estamos discutindo, porque o propósito desse podcast é justamente a gente falar mais como contribuição à narrativa de que a gente tem que brigar pelo todo primeiro, para depois achar a faixinha individual. Então, menina, eu vou pedir a você que deixe a sua mensagem, por favor. Eu acho que assim, eu sou empreendedora a vida inteira, né? Então, acho que assim, o empreendedor é o eterno otimista.
E, assim, eu acredito muito no Rio de Janeiro, de verdade, assim, eu não lideraria não iria liderar nenhuma ação se eu não acreditasse. E eu ainda acredito nas pessoas. Porque por trás de toda grande associação, por trás de toda grande empresa, existem pessoas. E os bons exemplos, inclusive nas próprias empresas que vocês lideram, são que a união é o que faz aquilo acontecer. Porque se a gente começar a ver qualquer movimento que a gente criar como uma empresa nossa, a gente vai lidar de forma diferente. Quando a gente conseguir mostrar para o governo que ele tem que lidar como se fosse uma empresa, as coisas vão acontecer diferentes. Então, de novo, eu continuo e serei sempre otimista em prol do Rio de Janeiro, porque eu acho que não tem cidade melhor, de verdade. Não tem cidade melhor no mundo para as coisas acontecerem. E a gente já provou que se a gente se unir, as coisas acontecem. Sem dúvida. Augusto. Então, eu fui rabugento todo o período, eu vou ser fofo agora no final, dizendo que eu realmente, o fato da gente estar participando efetivamente, né, dessas ações, existe um objetivo, eu tenho um objetivo pessoal, junto ao Rio de Janeiro, também de deixar um legado, né, de fazer, porque eu entendo que o Rio de Janeiro, como você comentou, cara, é um produto mal trabalhado, vamos colocar nesse, né, e que a gente tem nas mãos um tesouro muito interessante a ser trabalhado e que, obviamente, vai trazer qualidade de vida para todos, vai melhorar a vida de todo mundo, né? Eu acho que esse é o objetivo principal. Fala de cidades inteligentes, mas o objetivo principal de tudo é você melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o objetivo. O resto são ferramentas, são situações que você faz. Então, sendo fofo, né? Mais uma vez, eu continuo acreditando, né, e tentando apoiar, e vejo que a gente tem um potencial muito grande nas mãos, né? Eu acho que se a gente conseguir efetivamente colocar em prática parte do que é, né, fazer o MVP, né, e colocar em prática o que a gente está discutindo aqui, a gente tem pessoas muito competentes e capazes, eu acho que falta realmente vontade. Pois é. Eu vou deixar aqui para todo mundo, né, que é uma coisa que, inclusive, foi o berço da nossa dor da própria SESP. Eu não sei se vocês conhecem a história. Não. Em 1976, o mercado de tecnologia era chamado de informática, não era tecnologia. Uhum. E as principais empresas, que não eram muito grandes ainda, eram pequenas, eram burôs de processamento de dados. Daí o nome nasceu. Os CPDs. Então você tinha vários burôs, e naquela época, em 76, a maior parte dos burôs estava sediado no Rio de Janeiro, porque os grandes demandantes de processamento de folha de pagamento estavam aqui. E aí, em 76, o IBGE foi fazer o censo, e ele, para rodar o censo, teve que comprar 600 perfuradoras de cartão para poder rodar. E aí tem uma regra lá no IBGE que para cada marca que ele tiver tem que ter uma substituta, caso aquela quebre, para não interromper o processo. Então, compraram 1.200 marcas. Acabou o censo. E eles, vão fazer com esse parque todo. Entraram no mercado competindo com aquelas 60 pequenininhas, fazendo dumping de preço. E aí entrou o que eu chamo a estratégia da baleia, que é aquela história do Walt Disney, né? Fantasia, que tem a história de a baleia formando atrás de um casume de peixinhos pequenos para comer. Os peixinhos pequenos se escondem embaixo de uma pedra e a baleia fica lá esperando você proteger. Até que um peixinho mais inteligente, olha, se a gente sair debaixo dessa pedra, numa formação tão top, uma baleia, ela vai achar que a gente é uma baleia também, não vai comer a gente. Então foi a união ali das 60 para combater a concorrência desleal do próprio governo lá. Então isso transformou no nosso lema, que chama Juntos Somos Mais. E eu estou acrescentando uma palavra a mais só, o sempre. Juntos sempre seremos mais. Uhum. Né? E eu acho que esse é o grande recado para todos os protagonistas envolvidos no ecossistema do Rio de Janeiro, que existe algo muito maior que todos nós chamados, que é o próprio Rio de Janeiro. É isso. Né? E quando eu tenho isso como verdade para mim, o resto a gente vai resolver. Então eu queria deixar essa mensagem. Eu agradeço muito a presença de vocês, a colaboração, que eu sei que vocês têm isso também já no coração de vocês. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Um feliz 2025, né? Para todos nós. Aqui em 25 alegria, harmonia e prosperidade. É isso.